O transtorno do espectro autista é um distúrbio neurodegenerativo onde se manifesta de diversas formas, como por exemplo, na dificuldade em socialização e comunicação, que são os sintomas iniciais do TEA. A problemática do transtorno em crianças é justamente afetar a fase da vida do indivíduo onde inicia o desenvolvimento do seu sistema neuropsicomotor. A importância do atendimento humanizado por enfermeiros é ressaltada, assim como a necessidade de apoio psicológico e prevenção de práticas desumanizadoras. Embora haja legislações no Brasil, como a Lei Berenice Piana, que visa garantir os direitos às pessoas com TEA, os desafios para o acesso, tratamento e inclusão social ainda persistem. O diagnóstico precoce é de extrema importância, uma vez que quanto mais cedo diagnosticado e tratado, mais eficaz será o alívio dos sintomas e melhor tornará a qualidade de vida do indivíduo, além de torná-lo mais independente. O diagnóstico pode ser feito nos primeiros anos de vida, entre 1 e 3 anos de idade. A presença de comportamentos repetitivos, a dificuldade de interação e contato visual, seja com pessoas ou objetos, se apresenta como sintomas do TEA. É de suma importância que os pais ou os responsáveis fiquem atentos a sinais para que possam buscar avaliação profissional o quanto antes. Ao se estudar sobre TEA, é possível analisar seus diferentes tipos, tendo cada um suas características. No tipo clássico, é apresentada uma dificuldade acentuada na comunicação, interação e comportamentos repetitivos, além da dificuldade no foco em atividades onde não se há interesse. A síndrome de Asperger é um tipo do transtorno que contém as mesmas características do tipo clássico, porém em uma intensidade menor, interferindo menos na vida do indivíduo, sendo possível realizar práticas do dia a dia. O distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação é considerado um tipo de autismo. O paciente possui as mesmas características e dificuldades, porém não suficientes para serem incluídos nas categorias anteriores. O transtorno do espectro autista, além de apresentar seus tipos, também apresenta seus graus, sendo do leve ao regressivo. O grau 1, também chamado de grau leve, os pacientes possuem uma maior independência, conseguindo realizar tarefas do dia a dia, mas ainda demonstram dificuldades nas interações e expressão de emoções. O paciente diagnosticado com grau moderado, grau 2, necessita de um suporte moderado para realizar atividades. Podem ou não se comunicar verbalmente, possuem comportamentos repetitivos e seguem rigorosamente uma rotina. O paciente diagnosticado com grau 3 geralmente possui pouca autonomia, necessitando de apoio constante para realizar atividades diárias. Possui grave déficit de comunicação, podendo não se comunicar verbalmente, além de terem extrema dificuldade em lidar com mudanças, fixação e interesses restritos e dificuldade de mudar de foco ou ações. Comumente tem condições associadas ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Já o autismo regressivo é quando o indivíduo cresce sem apresentar nenhum sintoma, mas com o avançar da idade, perde as habilidades linguísticas ou sociais já adquiridas anteriormente. O transtorno do espectro autista, além de apresentar seus tipos, também apresenta seus graus, sendo do leve ao regressivo. O grau 1, também chamado de grau leve, os pacientes possuem uma maior independência, conseguindo realizar tarefas do dia a dia, mas ainda demonstram dificuldade nas interações e expressão de emoções. O paciente diagnosticado com grau moderado, grau 2, necessita de um suporte moderado para realizar atividades. Podem ou não se comunicar verbalmente, possuem comportamentos repetitivos e seguem rigorosamente uma rotina. É essencial debater sobre o tema porque é fundamental uma assistência humanizada às crianças com TEA, um cuidado maior e não só a assistência, e sim o entendimento para garantir a singularidade de cada criança e seus familiares ou responsáveis. Por isso, nosso papel é crucial e significativo para a qualidade do atendimento. O autismo é um transtorno complexo, tanto à altura de reconhecimento quanto de tratamento. De acordo com diagnósticos, o autismo é um transtorno que atinge pontos de vista, aspectos da conversação, além de ter certa persuasão também na conduta do sujeito. De acordo com as estatísticas atuais da Organização das Nações Unidas, o autismo é muito mais comum do que se imagina. Dessa forma, cerca de 1% da população mundial,
ou 1 em cada 68 crianças expõe algum transtorno do espectro do autismo, tendo o diagnóstico em homens sendo 4 vezes maior do que em mulheres, onde a maior parte dos atingidos são crianças. Na época da filosofia clássica, entre os pensadores gregos, a saúde era ligada ao equilíbrio e à harmonia do ser humano. Filósofos como Platão e Aristóteles discutiam a importância da razão e da virtude para alcançar uma vida plena. Para eles, a saúde mental estava relacionada ao autoconhecimento e à busca pela verdade, sendo fundamental para o bem-estar geral. Na antropologia, as abordagens sobre saúde mental variavam conforme as culturas. Os antropólogos estudavam como diferentes sociedades entendiam e lidavam com questões de saúde mental, frequentemente ligando-as a crenças espirituais, sociais e culturais. Em muitas culturas, comportamentos que hoje consideramos sinais de transtornos mentais eram vistos através de lentes espirituais ou sobrenaturais, e os tratamentos poderiam envolver rituais, práticas comunitárias ou intervenções de líderes espirituais. Assim, tanto na filosofia quanto na antropologia, a saúde mental era considerada um aspecto crucial da condição humana, abordada sob diferentes perspectivas que levavam em conta o contexto social, cultural e moral de cada época. Um tópico importante a se falar sobre o autismo é em relação à desigualdade social como um problema encontrado pelos indivíduos que sofrem com o transtorno. Em comunidades, por exemplo, dificultam o acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, leva a diagnósticos tardios ou a falta de suporte e tratamento adequado às crianças com TEA. As condições ambientais afetam a saúde mental e o desenvolvimento neurológico infantil, o que pode agravar o quadro do transtorno do espectro autista. Em áreas com maior desigualdade, pode haver menos conscientização sobre o autismo, resultando em estigmatização e falta de compreensão por parte da comunidade e até mesmo dos profissionais de saúde. Isso pode dificultar a aceitação e o suporte às famílias. Em comunidades mais carentes, que apresentam menos recursos comunitários, demonstra a necessidade de apoio, como de programas de intervenção precoce e psicológico, que são essenciais para o desenvolvimento saudável de crianças com TEA. A situação familiar gerada pela desigualdade social pode aumentar o estresse familiar e dificultar a capacidade dos pais de fornecer um ambiente estável para crianças com TEA, afetando seu desenvolvimento emocional e social. A desigualdade social pode impactar diretamente o diagnóstico, tratamento e suporte para indivíduos com o transtorno, contribuindo para disparidades significativas na qualidade de vida dessas pessoas e suas famílias. Olá, tudo bem? Eu sou Sheila, enfermeira de formação, especialista em saúde mental pela UERJ. Já trabalhei durante muitos anos na assistência direta, né? Passei por 2 hospitais psiquiátricos, a transição de um CAPS 2 tipo adulto para um CAPS 3 e atualmente eu componho uma das equipes de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, é a PDSINST, como chama a portaria. E também atuo como coordenadora de estágio no curso de enfermagem Uniswan. E me convidaram aí para um desafio de falar brevemente sobre o transtorno do espectro autista, né? Falei breve porque, assim, se nós formos parar para falar de tudo que engloba o transtorno do espectro autista, o TEA, né? Acho que vamos ficar aqui bastante tempo, né? E eu acho que a proposta do vídeo não é essa, mas atualmente ele tem esse nome, né, de TEA, justamente por ser uma coisa muito ampla, né? E há bastante tempo a gente já se sabe que existem graus variados de autismo, né?
desde o menos grave, mais brando, em que as pessoas assim passam ali imperceptíveis muitas vezes diante do olhar de pessoas próximas e até mesmo fechar um diagnóstico, até o clássico, né? Quando a gente consegue ali facilmente identificar, né? Pelos sinais que a pessoa apresenta. E eu acho que assim, um dos maiores desafios para lidar com as pessoas com algum tipo de transtorno, né? Seja os transtornos mentais de uma maneira geral, seja o transtorno do espectro autista, em primeiro lugar é a formação, né? A gente sabe que é importante ter uma formação específica para cuidar dessas pessoas, né? Existem várias maneiras de avaliar, né, e de acolher tanto a própria pessoa que sofre, quanto a sua rede de apoio, né? Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, instrumentalizar as pessoas que lidam diretamente, né? E, em segundo lugar, eu acho que tem muito a ver com essa questão diagnóstica, né? Nós, enfermeiros, quando falamos em diagnóstico, nós não falamos da mesma maneira que a equipe médica, por exemplo, né? Nosso diagnóstico, ele é bem diferenciado nesse sentido. Mas o transtorno do espectro autista, ele tem ali alguns sinais clássicos que nós, enquanto enfermeiros, podemos detectar, por exemplo, na consulta de puericultura, quase que não sai, na consulta de puericultura, lá na estratégia de saúde da família, né? E nas consultas subsequentes de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, né? Porque nessa consulta, nós precisamos, né, enquanto profissionais, estar atentos a todas as informações, né? Não só que a mãe traz de forma verbal, né, dizendo ali, relatando, mas o que a gente observa ali durante aquela consulta. Porque quando se trata de transtorno do espectro autista, por exemplo, a gente fala de sinais que tem a ver ali, por exemplo, com um atraso em algumas funções importantes, como a fala, organização do pensamento, desenvolvimento de determinadas habilidades. Nós temos uma dificuldade da pessoa em manter contato visual, manter ali uma interação com algumas pessoas. Então é alguém que tende a se isolar, a ficar mais sozinho, né? Tem uma dificuldade de interpretar gestos, expressões faciais, apresenta falta de interesse mesmo, assim, né, em estar com outras pessoas, tem uma dificuldade, assim, né, de compreender certas coisas. E normalmente eles têm uma coisa com uma rotina, assim, muito característica, né? Então, assim, eu acho que para a gente atender uma pessoa, né, uma criança com espectro autista, a gente precisa entender que talvez a gente não consiga estabelecer a mesma rotina que a gente estabelece em outras consultas, né? E talvez a gente tenha que ir adaptando a sequência das coisas ali conforme vai sendo possível, né? E isso também vale para as outras questões de ordem psíquica, né? Saúde mental, ela não é uma receita de bolo, né? A gente precisa muito permitir que aquela pessoa chegue, que a gente acolha, entenda qual é a realidade daquela situação que se apresenta. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece ao paciente, mediante aos seus princípios, um cuidado mais humanizado, acolhedor e íntimo para o melhor atendimento e assistência ao usuário. O primeiro princípio a se comentar é o da universalidade, onde diz que todos têm direito à saúde, independente de sexo, cor e outras características pessoais ou sociais,
o que se aplica a crianças com transtorno do espectro autista, tendo direito à assistência gratuita pelo SUS. Outro princípio do SUS é a equidade, com o objetivo de diminuir as desigualdades, investindo mais onde a carência é maior, observando e tratando as necessidades individuais de cada um, como no caso de uma criança diagnosticada com TEA, que necessita de cuidados diferentes dos pacientes que não possuem o transtorno. Além desses, existe o princípio da integralidade, um cuidado completo, onde a assistência começa na prevenção das doenças e vai até a reabilitação, e retorna para a prevenção, o que é muito importante no cuidado a crianças com transtorno do espectro autista. O Sistema Único de Saúde, SUS, utiliza a Política Nacional de Relações Humanas, PNH, com o objetivo de prestar assistência humana e competente a todos os trabalhadores de saúde. A PNH busca promover a inclusão, o respeito ao indivíduo e o respeito ao cuidado do paciente e da família. Nesse caso, o papel da enfermagem é importante para garantir que esses princípios sejam utilizados, principalmente no caso de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, para proporcionar um cuidado de qualidade que leve em conta que cada criança é única e promova um cuidado de qualidade e sem dor. Junto a isso, temos a Estratégia de Saúde da Família, ESF, que é caracterizada por equipes multiprofissionais que atuam em uma determinada região com o objetivo de prevenir e promover a saúde. Em relação ao autista, temos acompanhamentos com psicólogos e palestras de conscientização. As particularidades do aspecto autista promovem o conhecimento da população das necessidades e direitos das pessoas autistas, voltada no foco de capacidade da equipe de resolver ou organizar os problemas de saúde da população, agindo de forma eficaz. O atendimento deve ser personalizado de acordo com a necessidade e grau de cada indivíduo, compreendendo as diferenças do paciente com bastante cautela e paciência, tendo em vista que se são pacientes com necessidades especiais e particularidades, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem está regido na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, número 564, onde determina os direitos e princípios, deveres e proibições do profissional. O princípio em que destaca consiste em que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão de cuidados prestados em diferentes contextos socioambientais e culturais, em respeito à necessidade das pessoas, famílias e coletivo. Nesse contexto, os conceitos dos princípios fundamentais devem ser instaurados para a melhor assistência e conforto do usuário. Além disso, é um direito do profissional de enfermagem implementar o artigo número 6, aprimorando seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos e socioeducativos e culturais, que são sustentação e prática profissional. É um direito do profissional para que tenha mais conhecimento em relação ao aspecto autista e suas particularidades, o artigo 41, que defende o dever do enfermeiro em prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza e o dever do enfermeiro prestar atendimento sem hostilidade para as crianças com TEA, isentando a criança ao vilipêndio. Como proibição, o COFEN põe o artigo 64, onde é dito que provocar, cooperar, ser conveniente ou omissor diante de qualquer forma ou tipo de violência contra pessoas, família e coletividade, quando no exercício da profissão é importante o profissional de saúde ter consciência das necessidades especiais do paciente, ter paciência e saber lidar, e respeitar suas particularidades. Temos diversos exemplos de violência dos profissionais de saúde para com pacientes com transtorno do espectro autista. É preciso ter mais empatia relacionada a esses pacientes, não é só esse como os demais. Sendo assim, o cuidado humanizado da abordagem às crianças com transtorno de espectro autista torna-se de extrema necessidade por conta das circunstâncias e particularidades do TEA.